Fala galera, aqui é o Hugo, seja bem-vindo a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. E hoje eu vou falar sobre quais espécies você deve plantar de muda e quais de semente, né? A minha opinião, como eu faço aqui, vou explicar o porquê que eu decido por mudas ou porquê que eu decido por sementes. E vamos lá, que eu vou falar e vou mostrar algumas mudinhas aqui. Bom, primeiro critério que eu acho que todo mundo deveria pensar na hora de fazer essa escolha é o custo, né? Então, por exemplo, se eu quero plantar limão e eu tenho 1 hectare para plantar limão. Eita, o nariz aqui tá ruim. Eu tenho 1 hectare para plantar limão. Vamos supor que nesse 1 hectare eu vou colocar 200 mudas de limão. Tudo vai depender do seu espaçamento, né? 200 mudas de limão. Se você pagar barato, não muito barato, mas se você tiver um bom acesso à muda enxertada de limão, você vai pagar R$ 15, certo? 200 mudas vezes R$ 15 dá R$ 3.000, não é isso? R$ 3.000. Então eu vou gastar R$ 3.000 para comprar todas as mudas de limão. Sendo que nosso sistema é consorciado agroflorestal, então você vai gastar 3.000 só para o limão, fora a mão de obra para plantar, o adubo e tudo mais. Agora vamos supor que eu queira plantar de semente o limão, né? Então eu vou simplesmente conseguir frutas, limão, vou juntar, vou plantando de semente e vou gastar nada, né? Praticamente nada. Ou se eu conseguir comprar as mudas, vou gastar um valor bem mais baixo. Porém, eu não vou ter mudas enxertadas, certo? E isso vai fazer com que essas mudas demorem mais tempo para produzir. Vai fazer com que eu tenha limão com variedades genéticas diferentes, né? Porque nem sempre a semente carrega exatamente o mesmo genótipo da mãe, porque existe um cruzamento, né? Então vale a pena pesar isso. Mas a gente tem essa questão que você não vai gastar quase nada. Agora vamos falar, por exemplo, do café. Em 1 hectare eu posso chegar a plantar 2.000, 3.000 pés de café. Se eu tenho acesso a essa muda por R$ 3, só para plantar o meu café, que vai ocupar meu extrato baixo, minha sombra ali, e eu vou gastar, se forem 2.000 mudas, eu vou gastar R$ 6.000 só para plantar café, gente. Sendo que você pode pegar a sementinha do café, tirar a casquinha, enterrar, que ela vai nascer. Eu mesmo achava que o café era difícil de nascer, plantei, ele demora, mas ele vai nascer e ele vem mesmo. Então é uma baita de uma economia. Para quem está na roça sabe que isso faz muita diferença, né? Porém, em alguns casos, eu prefiro plantar de muda. Quais são esses casos? Por exemplo, o eucalipto. Por que eu prefiro plantar muda de eucalipto? Porque o eucalipto, a muda aqui normalmente custa R$ 1, então ela é mais barata. E de vez em quando, se a gente vai fazer uma compra grande, a gente junta vários produtores para comprar, faz uma compra grande, essa muda vai custar 50 centavos, talvez um pouco mais. Então já é um custo bem melhor. O café é a mesma coisa, pessoal. Se vocês juntarem vários produtores, forem comprar uma quantidade grande, eu nunca consegui comprar nesse valor, mas eu já conheci gente que disse que pagou 80 centavos. Aí é uma outra realidade, né? Mas além disso, a gente tem outras questões, né? Por exemplo, o maracujá, eu costumo comprar mudas. Por quê? Porque às vezes que eu plantei o maracujá de semente, a planta ainda pequena no canteiro, bem frágil, aqui tem algumas lesmas. Então na sua área pode ter caracol, lesma, e elas não deixavam a muda de se desenvolver. Então
eu preferi passar a plantar de muda. Eu já fiz minhas próprias mudas de maracujá, é uma ótima solução para ter um custo baixo também, mas também já comprei, então já é outra opção, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas mudinhas. O abacate, por exemplo, eu planto todos de semente, eles vêm muito bem. As plantas plantadas de semente, elas vêm melhor adaptadas, elas nascem num período que tá bom para ela nascer ali, em condições boas. Normalmente elas vão melhor do que as plantas de muda. Isso, eu não tenho dúvida disso aqui. Salvo essa questão de você poder botar uma muda maior, que é muito suscetível quando está pequena, normalmente as mudas de semente elas vão ir melhor, certo? Então, vou mostrar para vocês algumas mudas que eu tenho de semente aqui. Outras mudas, outras plantas que foram plantadas direto no canteiro como muda e que não deu muito certo. E aí vocês podem também tirar as conclusões de vocês. Então, pessoal, aqui eu tenho 3 mudinhas de achachairu, é uma fruta boliviana, muito gostosa, muito saborosa. Se você for procurar uma muda, ela é bem cara. E a gente só enterra a semente e ela nasce, ó, você tem 3 juntas. E aqui do lado, essa palmeirinha aqui, é um açaí. Então o açaí também foi plantado de semente. Nasce muito fácil, então não tem porquê eu investir em mudas desse tipo de espécie se as plantas nascem muito fácil de semente. Então faz mais sentido eu plantar várias delas. Então eu tenho outras aqui no canteiro. Ó, por exemplo, aqui eu já tenho outra açaí, ó. Faz mais sentido eu investir em sementes para poder plantar um monte e depois escolher com quais eu vou ficar, ó. Olha o tanto que eu planto, ó. Então quando você for plantar de semente também plante muitas, para você ter certeza que vai ter bons exemplares para você escolher. Então no caso do açaí eu prefiro, não tenho dúvidas que é melhor plantar de semente, certo? Então pessoal, além do açaí, todas as mudas de produção de madeira, como é o caso desse ipê, como é o caso de mogno e outras madeiras que a gente planta, a gente costuma plantar de semente, porque elas vêm bem e crescem muito bem. Mas não é o mesmo caso, por exemplo, de uma muda como a manga. Por quê? Se eu plantar a manga de semente, ela vai vir bem? Vai vir muito bem. Só que ela não vai ser uma muda enxertada, então ela vai levar pelo menos 5 a 6 anos para produzir. Enquanto uma manga enxertada, ela com 3 anos ela já vai estar produzindo bem. Às vezes ela produz antes, mas produz muito pouco. E aí a gente prefere tirar o fruto, para não enfraquecer a planta. Então nesse caso a manga aqui, isso aqui é uma manga rosa. Aqui tem um enxerto nela. Nesse ponto aqui tem uma junção. Eu preferi plantar de muda. Outra possibilidade seria o que? Se você sabe fazer um enxerto, você planta de semente, arruma um galho da planta que você quer e você enxerta ela no campo. Isso é a melhor opção. Eu já observei em vários casos e a planta continua muito forte e você ainda produz rápido. Só que nem todo mundo sabe fazer enxerto. Eu mesmo não domino essa técnica, apesar de eu estar treinando e aprendendo. Mas também, caso você conheça uma pessoa que possa fazer esse enxerto para você, às vezes vale mais a pena você pagar uma pessoa para vir aqui no campo e enxertar todas as suas mudas do que você comprar as mudas enxertadas. E as suas plantas vão ficar ainda mais fortes. Então, é outra opção. Então, algumas frutíferas, como eu falei, o abacate a gente planta de semente. Já o limão, como está ali o pé de limão, e os pés de manga, a gente tem plantado de muda por conta do enxerto, certo? Por conta do enxerto. Mas isso, com certeza, isso encarece muito o plantio, né? Se a gente plantava... Então, por exemplo, aqui um dos carros-chefes é o abacaxi, né? Vocês estão vendo que tem muito abacaxi.
Então, se eu realmente estou mais interessado no abacaxi, o meu limão, ele vai vir depois como um brinde, digamos, né? Meu abacaxi já vai pagar meu plantio, meu maracujá vai pagar, vai entrar mais e o limão vai ser. Aí eu posso plantar o limão de semente e aguardar os 5 anos para o limão começar a produzir, né? Mas aqui a gente tem interesse também de ganhar uma boa renda com o limão, certo? Então, pessoal, vim aqui para frente de um pé de jaca, ó, jaca, para mostrar que, por exemplo, essa daqui é mais uma frutífera que vocês devem plantar de semente, porque ela nasce muito fácil, se desenvolve muito bem vindo de semente, ó. E eu acho que deu para ter uma noção, né, de qual é a ideia. Pensem nisso, façam conta, se vocês querem ter renda no campo, façam conta, coloca na planilha. Ah, eu quero ter um plantio de abacate, então calcule quanto que você vai ter que investir se você plantar de semente, quanto que você vai ter que investir se você plantar de muda. Façam as contas, isso é importante, tá? Às vezes, se você não consegue plantar de semente direto, não está dando certo, você já testou, fez lá em um talhão, as mudas não estão desenvolvendo, pense em fazer as suas próprias mudas. Mas assim, tudo que você, o principal assim, para mim, é tudo que você conseguir de semente que der certo, é melhor. É melhor porque a planta fica mais forte se ela for plantada direto, se ela não tiver que passar por o estresse que é tirar a muda do saquinho para botar, para enterrar. Essa é a hora que a formiga cortadeira vai cortar ela. Essa é a hora que você acaba perdendo essa muda, se frustrando, né? Tendo um trabalho à toa, tá certo? Então, é isso. Eu queria agradecer aí o pessoal que acompanha o canal e até o próximo vídeo.